simplesmente este campinho foi parar nos stories do Neymar, sem querer. O que a gente acha que aconteceu, a gente até tentou apurar com mais calma, mas aconteceu muito de uma hora para outra, foi que ele recebeu esse campinho certamente com o Tassiano. Esse borrão branco é o Tassiano, tá, galera? Que foi retirado, sacado por Neymar, já que ele foi pintado de branco. E ele encaixou o Schmidt ali no meio. Mas é um time bem diferente, tá? Temos o Brasão no gol, o Souza na lateral, o Gil, o Zé Ivaldo e o Luizão. O Luizão, lateral, que zagueiro, mas já foi lateral direito no Novo Horizontino. Gostei dessa sugestão. E vejam, se atentem. O 3 é o João Basso. E aí, teoricamente, o Neymar recebeu 11 jogadores e sugeriu alterações. E aí a minha teoria, que eu não sei se eu tô maluco, é que ele estava editando a escalação no Story. Porque aí você tem aquelas ferramentas de edição. Ele foi, editou o time dele e, no lugar de salvar, publicou. E foi instantâneo. Pelo lugar de salvar em cima. Aliás, a legenda do Story, eu vi, tá? Não é... O Neymar comentou numa página dessas de Instagram falando montagem com emoji de risada. Não foi montagem porque a gente viu ao vivo acontecendo na situação. Cara, se alguém faz uma montagem disso, o cara é mega criativo, né? E a legenda do Story era João Schmidt. Tava escrito. Tipo, ele encaminhou para... Era João Schmidt. Então, certamente, a última alteração que o Neymar fez foi pelo Schmidt com esse uniformezinho que é um emoji, né? Então, ele tá na frente do Pituca, certamente. Pituca de primeiro volante, Schmidt, Colheiser, bom tempo. Ele muda o esquema. O Luizão ali, o 29, é o Léo Godoy. Então, o Neymar teria colocado o Luizão na lateral direita. Certo. O 3 é o Basso. O Neymar teria colocado o Gil. E o Souza me surpreende muito porque ele tá ali sem rascunho, sem rasura. Tá o Souza ali surpreendendo. O Souza, até onde a gente tem informação, não está treinando porque ainda tá no departamento médico, tá? Mas, assim, alerta para nós que está na apuração para nos próximos dias a gente manter... ainda não. Pra gente manter essa apuração do Souza quente, né? Porque para ter aparecido num campinho teoricamente aleatório, mas não tão aleatório assim. É muito bom, porque pode ser o Neymar conversando com um primo. Uma pessoa. Pode ser ele conversando com o César Sampaio, com um amigo dele. Pode ser o Davi Luca. Mentira, não é o Davi Luca. Impossível. Isso eu tenho de apuração. Não foi o Davi Luca. Mas o Babi a gente não tem garantias. Mas eu particularmente gostei do esquema, tá? Eu só trocaria o Schmidt pelo Rincon. É o que eu tenho a dizer. O Luizão eu testaria. O Guilherme, você deixaria? Você vem que é dá um jeito. O Barreal, inclusive, só para reforçar para vocês o que aconteceu nessa tarde, o Barreal foi constatada uma lesão. Vou até ler aqui para não falar besteira para você. Inclusive, a escalação do Neymar tá atualizada, porque o 22 é o Barreal nessa escalação e tá borrado para entrar o Guilherme. E o Barreal que se lesionou. Pequena lesão no músculo adutor da coxa esquerda, tá? Não joga contra o Bragantino domingo. Aí é o Guilherme com um santo fortíssimo. Impressionante. Todo o Sodeu do Neymar e agora o Barreal. Tudo indica que o Guilherme deve continuar no time. O Guilherme será sequência, amigos. E aí, continuando nesse campinho maravilhoso do Neymar, treinador interino do Santos, teoricamente o time teria o Pituca de primeiro volante, Colheiser de meia, o Bom Tempo aberto pela direita, como ele começou no Santos, fez gol contra o São Paulo assim, não mais de volante. E aí o Guilherme na ponta esquerda no lugar do Barreal e o Tiquinho de centroavante. Só que aí o Neymar ele põe o Schmidt e tira o Tassiano. Esse borrão do Tassiano é o Tassiano na frente. Então ele volta para o esquema atual, que aí é Pituca, Schmidt, 3 meio-campistas, 3 meias na frente, 2 pontas e um armador. E o Tiquinho, eu preferia a formação anterior, tá? Mais pra frente, com Tiquinho, Tassiano e tudo mais. Inclusive, poderia até ser o Tassiano no Guilherme. E aí você passa, enfim. Mas eu gostei das alterações, sugeridas ou não, pelo Neymar. E aí eu tô muito curioso. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá. Eu acho que é o grande desafio da imprensa hoje. Entender o que aconteceu. Isso com calma. Se foi o Neymar com o César Sampaio, o Neymar com o jogador, o Neymar com um amigo. Não sei o que foi. Se foi alguém que pegou o Instagram dele. A gente precisa muito entender. A gente tem que prestar atenção nas substituições de domingo, tá? Cara, vai ser muito bom, Felipe. Só não vai ter o Souza, mas se realmente... Tem alguns jogadores tristes nessa história. O Escobar deve estar triste. O Escobar deve estar voando um pouco, cara. Ele me tirou. Isso deve repercutir. Gente, cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. O Souza, ele teve uma lesão no tornozelo, ele passou por cirurgia no final de janeiro. A previsão do Caixinha... O Caixinha no dia 1º de fevereiro... Santos e São Paulo, se eu não me engano, falou que o Souza precisaria de 3 meses. Estamos chegando no 1º de maio, dia do trabalho. Então o Souza está perto de voltar. E aí é curioso, porque o Santos inverteria a lógica. Porque com o Escobar, o Santos tem um lateral defensivo e aí libera lá do lado direito o Godoy e o Xirmão. Com o Luizão, ficaria o Luizão segurando a bronca para o Souza atacar na ponta esquerda. E eu acho que o time com o Souza e Guilherme do mesmo lado bateria a cabeça. Porque são 2 caras indo para a linha de fundo o tempo todo, assim. Mas eu tô curioso para saber se alguma dessas
alternativas. Vai aparecer no domingo. E aí vamos nós tentar, e outros setores devem estar tentando, para entender o que foi essa história que veio do nada, que é maravilhoso. Vocês conseguem imaginar, tipo, o Lucas Moura publicar uma instalação, o Mendes publicar uma instalação, o Vini Júnior colocar a Labéria. É maravilhoso, o Santos é demais. Eu amo o Santos. Ai, que prazer cobrir esse clube, cara. Ó, o Felipe Rocares falou, cara, Guilherme tem que virar o Papa, que sangue forte. Semana delicada. Semana delicada. O timing da piada foi excelente. Cuidado. E ele completa Neymar, os incansaráveis do São Paulo. Vocês estão demais hoje. Vocês estão eu tava falando com a Gabi antes de começar a live, porque é muito fácil chegar e falar, tira o Guilherme. Mas o que vocês fariam? Manda no chat aí, qual que é a alternativa? Mantendo mais ou menos essa lógica da escalação, que eu acho que não vai mudar muito. Real, não pode. A Real, Neymar, Soteldo fora. Eu acho que daria para ter, por exemplo, Tassiano na direita, e aí você testar, sei lá, o rolê, ser improvisado na esquerda, fazer um trio de meio de campo. Mas tá faltando opções. Vocês colocariam o Verón no lugar do Guilherme hoje? Eu não colocaria. Mas que o Guilherme esteja mal, o que o Verón fez nos poucos minutos do último jogo. Então, fica isso. O David Washington. Já temos respostas aqui, ó. O Matheus falou: se não tiver ninguém, jogar com 10. O Ramires colocaria o Verón, o Guilhotina colocaria o David, colocando. Guilhotina. Ele colocaria o David. A Amanda falou: o Verón consegue ser pior que o Guilherme. Amanda. Eu não colocaria o Verón. Concordo com a Amanda. Então, poderia ser o Tassiano. David na ponta, que falaram aqui também, tá? Então, David Washington, me falaram que ele teve uma longa conversa com o Sampaio no treino de ontem, no CT. Eu fui apurar e falei, não, são conversas sobre futebol que rolam normalmente e tal. E aí não teve esboço de time, mas eu consegui ver que o David treinou parte da atividade de ontem, de terça-feira, com os principais jogadores. Então não me surpreenderia se o David ganhasse espaço. E eu não consigo ver o David de ponta. Eu consigo ver como segundo atacante, mais próximo do Tiquinho, mudando formação. Mas no 4-3-3, deixar o David para marcar lateral, perigoso, né? Eu acho muito difícil, mas pode ser que o David... Eu acho que o David poderia ser melhor que o Guilherme. O Verón eu não colocaria no lugar do Guilherme. Me dói falar isso, mas eu não faria. Eu também não faria, não. O Dez falou, aí se ele fosse mandar para um técnico esse campinho? Cara, é uma incógnita. Você tá me entendendo como incógnita? Pode ser pro pai dele. Pode ser. Pode ser pra Bruna Biancardi. Amor, escalei o Santos aqui com essas peças. O que você acha? Sei lá. Pode ser. Não dá pra saber. Pode estar escalando o time do Rachão, gente. Mas o Souza não pode. Começar de cara. Não, estão negociando o time do Rachão. Estão fazendo draft desde as escolhas. Não sei, gente. Não sei, cara. Vamos seguir, vamos seguir que a gente tem que falar, inclusive, do Neymar, mas agora de uma forma mais séria. Já que ele já gerou entretenimento pra gente, vamos falar de coisa séria, que é sobre o novo tratamento do Neymar, tá? Já que soubemos aí que ele se machucou novamente, agora uma lesão em outra parte da própria perna esquerda ali, na parte posterior. Mas o Santos adotou outra forma agora de um tratamento para o menino Ney, que agora também está sendo comandado pelo próprio Santos. Antes os staffs estavam mais direcionados nessa parte de tratamento, tomando mais à frente. Agora o Santos está começando a ter espaço nessa parte de tratamento. Cara, eu acho uma importante decisão do Santos. Eu acho que, tecnicamente, é uma decisão acertada. E o segundo ponto me parece importante, que é o Santos tendo voz. Então, me parece que é um Santos otimista pela renovação, pelo futuro do Neymar, e falou, não, deixa com a gente, que a gente vai resolver. Até porque tá no dia a dia de lá, né, gente? Então, o que acontecia, e é um tratamento, um privilégio ao Neymar, né? Convenhamos. O Neymar fazer treinamento na sua própria casa, ter funcionários da confiança dele trabalhando no Santos, é um privilégio que é normal ter um jogador desse tamanho. Mas era uma rotina de tratamento diferente do que é uma rotina tradicional de um jogador para o departamento médico. Então, era o staff do Neymar comandando o tratamento e o Santos ajudando. O Santos quer que seja o contrário. É o departamento médico do Santos que cuida e o staff do Neymar ajuda. Então, o que acontecia antes? Folga, por exemplo, do elenco. O Neymar treinava em casa. Os jogadores que estão lesionados não têm folga. Eles treinam no CT. Então, o Neymar ele tinha um dia a dia diferente. E na prática era complicado, porque assim... O fisioterapeuta do Santos, o fisiologista do Santos, o médico do Santos, não viam o que o Neymar fazia na sua própria casa ou em Mangaratiba. Então você tinha que voltar e pegar relatório, ver se atrasava alguma coisa ou outra, se queria fazer o exame, o Neymar não estava. Então o que o Santos propõe? Tratamento quase sempre no CT. Então o Neymar vai ter as suas próprias folgas, não as folgas necessariamente com o elenco. E aí na sua própria folga você faz uma ativação, né, um tratamento na sua própria casa, um reforço e tal, mas a ideia é que o Neymar esteja o máximo possível no CT Repelé,
alguns dias, treinar em 2 períodos, porque o Santos ele quer testar a reação da musculatura do Neymar. Então, no começo da manhã, por exemplo, você faz um treinão forte de fisioterapia. O Santos quer testar à tarde para ver como o Neymar está reagindo. Chegar à tarde, fazer um exame para ver como é que reagiu. Ele quer mais horas de tratamento durante a semana. Então, a gente percebeu que essa semana já mudou. Segunda-feira, por exemplo, foi folga do elenco, depois da derrota para o São Paulo. O Neymar foi ao CT no feriado, na folga do elenco, e chegou às 7h40 da manhã. Nossa, Neymar, caramba, você é maravilhoso por fazer isso. Não, mas é uma postura, uma rotina diferente de um Neymar que entendeu a necessidade de fazer um tratamento ainda mais intenso e também concordou com esse pedido do Santos. Então é o Santos que, por exemplo, o departamento médico do Santos é capitaneado pelo Rodrigo Zogaib. O Zogaib ele faz um cronograma. Então, segunda-feira, o Neymar vai passar pelo fisioterapeuta tal, à tarde ele vai treinar pelo outro, na terça. Então, ele consegue resultados e relatórios e acompanhamento 100% sobre o Neymar. Então, me parece uma decisão acertada. O preparador físico Ricardo Rosa e o fisioterapeuta Rafael Martini continuam no dia a dia com o Neymar, ajudando e tudo mais, mas é o Santos protagonista desse tratamento, até para que o Santos possa justificar depois. Porque depois que chega a lesão, aí falei, pô, por que o Neymar machucou de novo? O Santos poderia explicar por que aconteceu, porque o Santos teria total conhecimento do que foi feito nas últimas semanas. E uma coisa que acontece, que é natural, é mais difícil o Neymar ouvir um não dos preparadores dele, do staff. Ah, sim, lógico. Então chega, claro, ele tem total confiança do Martini e do Ricardo Rosa, eles estão com o Neymar há muito tempo. Mas o Neymar chega e fala, cara, eu tô sem dor, vou jogar. O Santos, ele teria mais autonomia para falar, não, você não vai jogar. É mais difícil que o staff do Neymar diga não para ele mesmo, porque os caras estão juntos, têm intimidade, confiam talvez mais na intuição do que o Santos confiaria. Então, o tratamento mudou, é um tratamento mais intenso, com mais horas, com mais tempo no CT. O Neymar também entendeu isso e deve diminuir suas viagens, ali da sua Mangaratiba, tentar se cuidar mais. Ele já não esteve na Kings League na segunda-feira. Ele tá, não que não estivesse levando a série, mas que nesse momento ele tá realmente focado, priorizando, dando poucas brechas, que é o que a gente vinha aqui comentar. Ele não está na Kings League, um jogo super grande, que foi lá o da Fúria. Sim, contra... Dando menos brechas e cuidando mais da sua imagem também. Então, é o objetivo. Chris Guedes, que é o presidente da Fúria, em conjunto com o Neymar, deu entrevista falando, não, o Neymar não veio porque ele está dando foco total na sua recuperação. Então, assim, não é a gente que está chutando aqui, até as pessoas próximas, as pessoas mais próximas ao Neymar, que dizem mesmo que ele está 100% focado. Então, às vezes, você está com uma dor na coxa para fisioterapia, você subir a serra, ou mesmo que seja pegar teu helicóptero, qualquer coisa agora, nesse momento, pode facilitar a recuperação. E aí o Santos tem essa cautela, vai fazer exames periódicos, vai monitorar, mas a ideia do Santos é pelo menos mais 3 semanas só de departamento médico, fisioterapia e tudo mais, para depois de 3 semanas, que isso daria mais ou menos ali meados de maio, ele pensar em ir para o campo. No campo seria mais 2 semanas. Devagar, aos poucos, com um pouquinho com bola, depois não sei o que lá, sem apressar nada. Então ele voltaria a jogar entre final de maio e começo de junho, lembrando que o contrato termina no final de junho, e isso já pode ser a próxima pauta? Uma brecha para a próxima pauta com Gabriela, Vanessa, Arantes. Renovação. Cara, acho que é um tema que a galera tá começando a ficar até menos afobada por ver que a situação do Neymar tá muito diferente do que a expectativa criada por nós, meros mortais, né? A gente achou que Neymar chegaria, jogaria tudo que jogou nesses 7 jogos, mas aí veio uma lesão. A gente pensa numa recuperação e num brilhantamento do futebol e chamando a atenção do mercado, mas aí vem outra lesão. Então, acho que todo mundo está mais calmo com a ideia de que o mercado, observando o Neymar, certamente fará menos propostas do que o imaginado e que essa renovação realmente pode acontecer. Vai vir com otimismo dos lados de cá também, agora, justamente por conta dessa situação de processo de recuperação física, muscular, mental, de campo. E ele ainda não cumpriu seus objetivos também, né? Os objetivos pré-estabelecidos antes de chegar ao final. O primeiro objetivo era voltar a jogar, e aí depois era ter ritmo e ser convocado para a seleção. A princípio ele tinha batido os dois, só que aí ele se machuca e perde o ritmo e é desconvocado da seleção. Então ele precisa recalcular. Então ainda está FIFA em junho da seleção. A gente não consegue imaginar o Neymar sendo convocado pelo próximo técnico da seleção nesse momento. Então isso dói nele, que ainda tem essa motivação, essa chama acesa, né? E o Santos acredita que vai renovar, que esse momento é oportuno. Estamos falando aí de pelo menos mais um mês de recuperação. E aí não tem pressão de jogo, de viagem, não tem desgaste, porque assim, você negociar uma renovação
no momento em que a pessoa tá jogando, indo bem ou não, cria uma live que é diferente de você poder chegar no departamento médico e falar, "Ei, Neymar, como é que você tá aí? Vamos conversar?" Fica uma coisa mais tranquila de ser feita. E aí, o Neymar, como a gente sempre fala aqui, não é o Neymar sozinho, é o Neymar pai, é a empresa dele, são os parceiros. Todo. Então, todo parceiro que tá fechando com o Neymar pai tá ouvindo que é um projeto longevo. Tipo, vem com a gente que o Neymar vai ficar. O Santos negocia com o mercado e fecha patrocínio, que a gente vai falar, fala, o Neymar tá aqui. Então, as duas partes estão contando com a renovação. A princípio, seria por mais um ano, até a Copa, mas o sonho do Santos é de renovar por 18 meses, pensando, escutem, na Libertadores 2026. O Santos vai para a Libertadores? A tabela hoje não indica, mas o planejamento do Santos é voltar para a Libertadores em 2026 e ter o Neymar. Porque o Neymar, se ficar só até a Copa, que já seria muito bom, sairia durante a Libertadores. Então, esse é o projeto do Santos, renovar até a Copa com esse sonho de ficar por mais tempo, até o final